Desde 93. Tava. Você foi em 99. Eu entrei em 90. Aqui eu entrei em 93. Eu saí da Justiça Federal, né, e vim pra cá. 48. Novo. Ah, mas já tá assustando. Já tá assustando. Bom, boa tarde a todos presentes, aos telespectadores que nos acompanham também pela TV Câmara. Obrigado, Luiz Fernando, mais uma vez pelo auxílio. Aí isso daí. Também ao membro, o vereador Paulinho, que nos acompanha nessa comissão de estudos, justificando a ausência do vereador Marcos Papa, que ele passou por um intervento cirúrgico, então ele está em recuperação também. Agradeço as demais presenças, ao assessor representante do João Batista, do vereador Dadinho também aqui presente. E lembrando que nós temos aqui, dentro dessa comissão que nós formamos, é importante deixar claro que nós temos também um grupo de apoio, que é representado aqui pelo professor Miguel do handball, dentro do grupo de esportes competitivos, o Paulo Sargento, que representa o pessoal do esporte social, o Marcos Coelho, Custódio Coelho, né, Coelho? Que representa o esporte de formação, e o Christian, que teve que se ausentar porque ele tem um compromisso na Secretaria da Educação, mas esteve com a gente aqui conversando até agora, ele que é o representante quanto a esportes educacionais. Agradeço novamente a presença do Eduardo Mauro Batista, o Dado, que está aqui sempre para nos auxiliar. E eu gostaria também que pudesse compor a mesa com a gente ali, nosso ilustre figura, o Russo. Ilustre, faça favor, eu gostaria da honra da sua presença ali, ele que nos representou tantas e tantas Olimpíadas. O Russo, para quem não conhece, é uma das figuras mais ilustres do nosso esporte, é árbitro. Mas quantas Olimpíadas, Russo? Algumas. Chega mais para cá, senão você não vai aguentar a claridade. Vem mais para cá um pouquinho. Agradeço já de primeira mão o convite que foi feito, e prontamente o Marcelo Vieira, aí, secretário, e também o doutor Ney, que trabalha aqui na parte do jurídico, aceitaram o convite de poder estar dando uma ajuda para nós, na verdade. Isso daqui não é interrogatório, não. Nós queremos a ajuda de vocês, do que vocês passaram, para que a gente possa traçar um perfil dentro de gestão pública esportiva. Antes de começar, eu queria passar a palavra para o meu companheiro de comissão de estudo, Paulinho Pereira. Queria dar uma boa tarde a todos os presentes, todos que nos assistem através da TV Câmara. Dr. Luiz Fernando, que está fazendo a coordenadoria legislativa, muito obrigado. E parabenizar o Boni, né, novamente por essa iniciativa, e trazer essas pessoas que têm o comprometimento, né, com o esporte. Eu tenho certeza que, mais uma vez, essa reunião trará frutos, e a gente conseguirá acumular experiências e informações para que essa CE tenha o maior sucesso. Parabéns, e parabéns a todos os integrantes da mesa. O senhor Russo aí, seja sempre bem-vindo a essa casa, é um prazer tê-lo aqui conosco. Só antes de começar a fazer alguns questionamentos aos convidados, eu queria deixar bem claro, primeiro é ao público que nos assiste, que essa CE não tem interesse nenhum de modalidades.
eu tenho sofrido alguns questionamentos onde pessoas falam que está criando custo. Nós não vamos criar nada. Nós estamos querendo dar um outro direcionamento, ou ver quais seriam os direcionamentos plausíveis de gestão pública esportiva. Que já até falaram, vocês fizeram esse conselho, agora é mais custo, mais gasto. O conselho não se gasta nada. O conselho é um órgão de fiscalização. E foi um mérito do nosso grupo ter feito isso. O grupo que eu falo, todo mundo que está aqui sabe, é o pessoal da Unisport. A gente está fazendo pelo esporte. Ninguém fez por modalidade handball, badminton, o vôlei, o basquete, o rugby. Nós estamos fazendo pelo esporte. Então, eu quero deixar bem claro que não existe interesse pessoal aqui não. O único interesse que tem é o único, sim, é o esporte. Esporte, não falo nem nas modalidades, tá? Só para deixar claro que está tendo alguns... para dar alguns esclarecimentos de pessoas que talvez não estão bem informadas. Eu gostaria de começar pelo o Dr. Ney Duboc. Nós conversamos, Dr. Ney, e você falou que era uma pessoa que compunha o quadro executivo da prefeitura. E aí, por convite, você foi ocupar uma função dentro da Secretaria de Esporte, assumiu o cargo também de secretário de esporte. Né? A minha pergunta fica assim, qual foi o motivo de você estar assumindo primeiro essa situação de sair do executivo? Você era da Casa Civil? Não, eu trabalhava à época direto no gabinete do prefeito, continuei trabalhando, eu coordenava a área da assessoria técnica legislativa, que é onde o Dr. Gama está coordenando hoje, né? Mas eu fui para a Secretaria de Esporte acumulando as duas funções. Eu continuei como coordenador da assessoria técnica legislativa e assumi por um espaço de tempo, por volta de 6 meses, 7 meses, a Secretaria de Esporte, né? À época, o prefeito, quando me fez o convite, e falou, Ney, eu preciso de você, né? Daí ele expôs os motivos, né, do porquê que precisava, que era um ano difícil, um ano eleitoral, tinha eleições para presidente, governador, deputados, e que ele precisava de alguém que conseguisse fazer a gestão da Secretaria de Esporte de forma harmônica, conversando com todo mundo, e que tivesse diálogo com as pessoas que lá trabalhavam, né? Então o convite foi nessa linha. Tanto que, terminadas as eleições para presidente, governador, etc., eu fui, procurei o prefeito, que daí o Magione que já tinha assumido, né? E falei, olha, não dá para eu levar as duas funções, porque a coordenadoria da assessoria técnica legislativa da prefeitura consome muito. E a Secretaria de Esporte também consome muito, né? Então eu ficava 14, 15 horas às vezes por dia à disposição de nos dois lugares. Então o motivo foi esse, à época. Daí eu optei por ficar Optei não, eles falaram, nós precisamos de você aqui na assessoria técnica legislativa, né? E daí eu fiquei até o final do mandato na assessoria técnica legislativa do gabinete do prefeito, que trabalha junto com o secretário da Casa Civil e do secretário de governo. E dentro da sua experiência pelo curto tempo, como você avaliou aquela secretaria em forma assim administrativa? Recursos humanos, orçamentário, esse envolvimento que você falou que era de intercâmbio. Como era essa situação de você, secretário, com as pessoas que estavam ali? Os funcionários da Secretaria de Esporte são grandes funcionários, pessoas inacreditáveis, abnegadas, trabalham muito, todos. Eu estou vendo aqui o Dato, estou vendo o Miguel, a Lucia, a Cláudia, se poderia passar aqui e falar do Lara, todo mundo. É uma secretaria que tem funcionários muito bons, né? Alguns já faleceram, infelizmente, e acho que isso faz uma falta. Outros aposentaram, como Eduardo Batista, o Dado. Acredito que a secretaria está sofrendo a falta dele. Então, nessa parte de funcionário, não tinha o quê? Só elogios. Com relação ao orçamento, o orçamento era muito pequeno. Eu lembro na época que acho que era 0,7. Sendo que desses 0,7, o custeio da máquina levava quase que 0,6 na data. E daí você tinha lá o mínimo para fazer a gestão do esporte, né? E daí, com relação às outras áreas, à época um problema que eu senti foi a ingerência política externa.
o que eu senti é que são muitos cargos em comissões, né? São mais de 30 de monitores esportivo e demais, deve chegar aí por volta de 50 cargos em comissões. E esses cargos em comissões, eles vinham atrelado de uma composição eleitoral pretérita à formação, à nomeação do próprio secretário, entendeu? Então, o que ocorria? Havia uma composição partidária, o prefeito ganhava, e nessa composição partidária eleitoral, a secretaria ia para uma linha ou para outra, né? E o secretário em si acabava não tendo força mesmo para colocar um belíssimo técnico, trocar outro, etc. e tal. Esse foi o problema que eu encontrei. Então, o orçamento baixíssimo e a questão de os cargos terem essa composição político-eleitoral anterior até mesmo ao prefeito assumir. Ok. Dentro do que você falou, teria uma coisa, você falou assim, Boni, que eu tive realmente, a minha maior dificuldade daquele curto tempo foi isso. Teria uma coisa pontual, porque você falou todo o contexto, a ingerência toda que ocorria dentro dessa parte dessa composição pontual, partidária. Falta de dinheiro. Seria não, nossa, era terrível. Várias e várias vezes, não só eu, como o Miguel, o Jabur, o Dado, tenho certeza que eles tiraram dinheiro do bolso para poder conseguir desenvolver uma situação ou outra esportiva. E naquela época você chegou, foi um curto tempo, né, quase um ano, mas você fez assim uma avaliação própria do espaço físico, quadras, campos de futebol, como era naquela época? Que foi que ano, mais ou menos? Você falou foi em 2002, foi no início de abril mais ou menos de 2002 a dezembro de 2002. Os equipamentos eram bons porque em alguns equipamentos, por exemplo, na área da ginástica olímpica era muito bom porque tinha o apoio de uma escola de Ribeirão Preto, né? A pista, né, o senhor estava falando sobre a pista de atletismo, ela estava ainda, acho que relativamente boa, né, que acho que, se eu não me engano, foi uma obra até do secretário Dácio Campos, ou acho que do Marcelo, que trocou o piso, ainda estava boa. A academia de musculação, que era para preparo, né, dos atletas, já devia muito, né. A área médica tinha o Simval, né. Tem o Simval, não aposentou ainda, que bom. Que tocava muito bem. Eu lembro que ele tinha máquina de gelo que ninguém podia chegar perto, né? Ainda continua. Não tem mais a máquina? Não tem mais a máquina de gelo, que é para os atletas contundidos, né, se tratarem. Ninguém chegava, nem o secretário, acho que nem o prefeito conseguiria, né? Agora, os campos de futebol, nós dependíamos muito da Secretaria de Infraestrutura e tinha um tratorzinho lá que nunca funcionava, né? Então os campinhos tinham problemas. O Jardim Independência andava relativamente bem. Bonfim Paulista tinha sim problemas, não tinha uma infraestrutura muito precária e nós não tínhamos pessoal para colocar lá. Daí nós precisávamos da Secretaria de Infraestrutura. E em razão da falta do dinheiro, a questão dos equipamentos na utilização do desenvolvimento do esporte também era uma luta. Né? Mas isso que você deixou ainda para ele as coisas, né? Pegou a luta. Não, tinha muita coisa boa, porque o equipamento esportivo ele precisa de uma manutenção constante, porque ele é exigido muito. O atleta exige muito do equipamento. Então seria importante que a Secretaria de Esporte tivesse, porque não tinha um funcionário ou uma equipe de funcionários para fazer essa manutenção constante do equipamento, né? Nós tivemos a sorte, por exemplo, na área de ginástica olímpica, de ter uma universidade que cuidava, que até doou os equipamentos, né? E que fazia essa manutenção constante, porque a prefeitura e a secretaria ela não tem flexibilidade para fazer. Ela pode ter até o dinheiro, mas para fazer ela leva 2 meses, porque tem que empenhar, às vezes tem que licitar,
daí compra mal, licitação tem desse problema, você acaba comprando mal em razão de quem ganha a licitação. Então, o problema era esse, era porque eles são equipamentos extenuados, né, na utilização, e que tem que ter aquela manutenção continuada, seja campo de futebol, quadra, ou mesmo equipamentos outros, né, de todas as modalidades. Na sua gestão, você foi, acho que a pessoa responsável praticamente de ter elaborado ali aquele incentivo que denominou-se a Bolsa Atleta, né? Você que em cima do jurídico, vocês foi quase que a criação, né? Foi, na realidade, eu capitaneei uma vontade que os servidores da Cava do Bosque, né, eu chamo de Cava do Bosque, mas da Secretaria de Esporte, e os técnicos e atletas tinham, de ter um instrumento sério, objetivo, cartesiano, que pudesse ajudar o atleta. Essa lei ela foi feita por dezenas de mãos, não só a minha, como da do Dado, como do Miguel, todo mundo da secretaria, as universidades participaram, quem teve interesse, né? Então, como eu já era da assessoria técnica legislativa do Palácio, eu só capitaneei a ideia deles, né? Todo mundo mexeu na lei, todo mundo rabiscou, todo mundo opinou, e daí foi feito o esboço, a minuta do projeto de lei, que eu apresentei ao prefeito, né? E daí, mais ou menos durante um ano, nós lutamos para que ele mandasse para a Câmara Municipal e fosse feita a Bolsa Atleta. Ela, inclusive o Dado falou que no início foi um grande feito para o esporte, né? Você auxiliou muito, acho que dentro da Bolsa Atleta, na situação. Precisa pegar o outro microfone. Aqui, ó. Mas ele disse que na época que não ia ficar muito tempo lá e que ele queria deixar um legado, né, para o esporte, e foi, verdade. Foi o que ele fez. Até hoje ela é muito boa. Precisa de adequações, né? Já faz muito tempo, mas é fantástico. E várias cidades da região nos copiaram e hoje existe Bolsa Atleta na região ali por causa da nossa Bolsa Atleta. Uma vez me ligavam muito, né, de vários prefeitos, etc. e tal. Se eu não me engano, até a Bolsa Atleta do Distrito Federal veio em função da Bolsa Atleta de Ribeirão Preto. Ela ficou como... Porque ela é objetiva, ela não abre possibilidade de subjetividade, interferência política, embora possa acontecer, mas é muito difícil, né? E agora, com o Conselho Municipal de Esporte, ela vai ficar mais forte ainda, porque ela é um instrumento de trabalho para o Conselho. Né? Porque na Secretaria de Esporte o grande problema é a ingerência política, né? E até de jornalistas, né? Então, com o Conselho de Esporte, que para mim ficou acima até próprio do secretário municipal, né? Que é ótimo, porque democratizou e dividiu o poder de decisão. A Bolsa Atleta se tornou um instrumento de trabalho, né? E esse instrumento de trabalho agora acho que vai ser executado da melhor maneira possível, né? Com as adequações necessárias que o tempo exige, né? Essa é a segunda pergunta que eu ia te fazer agora. Antes eu gostaria de agradecer a presença do Danilo Terra, que chegou do ciclismo, o Jiraya do MMA. Obrigado a participação de vocês. Agora, é isso que eu ia te perguntar agora justamente sobre a Bolsa Atleta. Como você avalia a funcionalidade no dia de hoje? Você não está a par disso, mas você acha que necessita adequações, né? Porque o contexto hoje é diferente? Até o contexto econômico é diferente. À época, quando nós estávamos elaborando, nós saímos de um parâmetro fixo para que não tivesse interpretações, né? Quais eram as interpretações? Quanto deveria ser o mínimo da Bolsa Atleta? Então, à época, se eu não me engano, o salário mínimo era por volta de R$160, né? Então, nós falamos, R$80, né? É o mínimo que um atleta possa começar a ter o mínimo de estrutura financeira para poder desenvolver a sua atividade esportiva, qualquer que seja, né? Hoje, com um aumento, o ganho real do salário mínimo, que no estado de São Paulo, o piso do estado de São Paulo é por volta de R$1.000, para o iniciante mesmo, que às vezes são
menores de idade, né? Ficou um valor alto, embora eles mereçam, mas não haveria necessidade de ter um valor desse. Eu acredito que talvez, penso que tenha que ser ainda um parâmetro fixo, né? Para não ter aumento e diminuir, mas poderia se pensar em um parâmetro menor, mas mantendo os maiores. Já foi feita essa mudança. Até eu vi na época que eu vim conversar com você, e você que orientou para como fazer. O mínimo hoje, se eu não me engano, pode ser... Faz tempo que eu não vejo também isso, mas acho que é uns R$200, 100 e poucos reais. Está bem razoável. Outro ponto que eu acho, que eu sempre achei que nós não conseguimos, era impossível fazer à época, era ter instituído um conselho nesses moldes que a Uniesp, o senhor lutou tanto, para que pudesse fazer a gestão da Bolsa Atleta. Mas com a instituição do Conselho, que para mim é a melhor lei que aconteceu para o esporte, né? Porque na realidade você divide com os desportistas e a sociedade civil que quer participar e organizar o poder de decisão. E conselho é muito difícil, porque nenhum prefeito gosta de conselho ao início, porque o conselho tira poder dele e o conselho pega no pé. Agora, essa lei do jeito que veio, eu achei um ato muito nobre e bacana do prefeito Antônio Duarte Nogueira, porque ele está abrindo mão de poder de decisão dele, ele está dividindo as questões esportivas da cidade e do lazer com o conselho, e agora com a lei ele tem que seguir, né? Então ele abriu mão de parte do poder de gerenciamento na área desportiva e entregou para as pessoas interessadas e para a sociedade civil organizada que queira participar, que ali estão no conselho, essas decisões, né? Então, a questão político-partidária eleitoral que eu falei no início, que pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer, a lei que hoje vige, a 2812, até a escolha dos técnicos, o Conselho tem o poder de opinar e vetar, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. Porque outro problema que eu senti à época foi que quase que 90% dos cargos de monitores iam para o futebol. Não tem problema, pode ir para o futebol, mas só que nós temos mais de 40 modalidades, né? Tem que oferecer para essas modalidades também. E o futebol tem condições de andar com pernas próprias, entendeu? Já as outras modalidades, não, precisa de um apoio, de uma ajuda. E tem grandes técnicos em Ribeirão, que nem o Miguel Japur, do handball, o Danilo Terra, do ciclismo e assim por diante, que poderiam estar desenvolvendo a sua atividade. Então eu penso que o Conselho, ele descobrindo a força que ele tem, né, e a capacidade de fazer a gestão do esporte, ele vai conseguir sim até falar, não, nós precisamos no ciclismo, né? Nós precisamos na ginástica olímpica, nós precisamos no handball e assim por diante, que são as modalidades que não têm esse impacto econômico, esportivo e mediático, né, que o futebol tem, né, e que levava quase que 90% dos cargos de monitores. Finalizando a pergunta, eu queria te fazer uma colocação. Se na sua época utilizava-se esse organograma, você lembra mais ou menos se era já utilizado esse organograma? Era utilizado. Era esse mesmo? É o mesmo. E você, dentro desse quadro seu administrativo, você acha que são necessárias todas essas situações de pessoas administrativamente? Assim, friamente, né? Se você falar, não estudei, não tinha visto, porque às vezes foi um tempo um pouco rápido. Porque esse é um dos questionamentos que a gente pensa em fazer dentro dessa comissão de estudo. Eu acredito que sim, a grande maioria é importante sim. E a grande maioria, acho eu, que a época que eu acompanhei, é ocupada por funcionário de carreira da Secretaria de Esporte, né? Tirando o secretário, assistente secretário, diretor administrativo, diretor de esporte. Agora, acredito que os chefes, à época, o Dado pode me corrigir, eram ocupados por
funcionário de carreira, que são aqueles que estão ali, que primam pela continuidade dos trabalhos da Secretaria de Esporte. Mas pode-se pensar em alguma coisa, né? Por exemplo, o Jardim Independência precisa de alguém lá, né, à disposição o tempo todo. Almoxarifado é um local que é necessário fazer um desenvolvimento continuado das questões dele. Né? Eu penso que sim, sendo pessoas capacitadas, né, e interessadas, eu penso que é importante, embora possa se modificar, dá para melhorar bastante. Ok. Passa algum questionamento para o Ney do Bock, tranquilo? Vou começar a conversar um pouco com o Marcelo Vieira. Você é antecessor dele, né, Marcelo? Não foi não. Foi, o Marcelo foi. Eu estava falando foi que... antes dele, mas não na sequência, né? A minha infância foi muito grata ao Marcelo, porque Vê se está funcionando, precisa falar no eu microfone. era nadador da Recreativa, e o Marcelo foi por muito tempo o diretor de lá e sempre tá funcionando. Um cara bacana. Tá. Alô? Bom, qual ano que foi que você teve? Porque eu lembro que eu estava lá na época, foram 2 anos que você ficou. Eu, na verdade, fiquei 20 meses, de fevereiro de 99 até 31 de dezembro de 2000. Faz tempo, né, Danilo? Muito. E naquele tempo, como um dos questionamentos, a gente sabe aqui que o problema é financeiro, que o nosso orçamento hoje... Eu descobri uma outra secretaria que é abaixo da nossa, mas eu nem sabia que existia essa outra secretaria. Não é cultura, turismo, nada, não é uma outra, eu não sei qual que é. Mas você lembra qual que era o percentual na época? Na época eu acho que era 1%, eu lembro dos valores, era 2 milhões, muito pouco, raso, 2 milhões, e com despesa de pessoal era mais de 1 milhão e 900. Despesa do pessoal? Era mais que de 1 milhão e 900. Então eu tinha aí uns 80 mil anuais para fazer tudo. Pô, deixa eu ver. Okay. Sendo diferente, é claro, da atual de hoje, porque o valor é arrecadado atualmente é outro valor, não é o mesmo, tudo. Aí essa pergunta agora fica já prática. A verba era suficiente para um bom desempenho dessa secretaria? Mas aí que eu vou te fazer uma pergunta que nós já começamos, mas é importante que conste em ato. Eu sei que era insuficiente. Mas eu lembro que na época eu trabalhava com o vôlei, o Miguel trabalhava já com o hand, nós tínhamos várias modalidades. Então como que você fazia essa verba? O Danilo, uma plantada, né? Naquela época o Lucas também estava junto no ciclismo. Tá. Era o Lucas, né? Dado, passa o microfone para quando ele fala para registrar. Exatamente. Em 99 que eu e o Lucas começamos a coordenar, era o Marcelo e logo na sequência, se eu não me engano, foi o Fernando Deserto e depois você, foi isso, né? Ou ao contrário? Na sequência, depois quando eu saí, foi o Leopoldo Paulino. Leopoldo, Robson. Lembro muito bem disso. Não foi isso? E aí acho que veio o Deserto, foi isso. Não esqueci dessa época, acho que era melhor. Bom, me fala qual foi o remédio. Porque eu lembro que tinha eu tive, graças a Deus, tive muita sorte, né? Eu consegui o envolvimento de grande parcela da cidade na secretaria. Quer dizer, conseguimos fazer parcerias que foram importantes, porque naquela parcerias privadas, no caso. E com clubes também. Então, eu olhei, assim, quando eu assumi a secretaria, eu tinha já a ideia daquilo que eu queria fazer, já sabia exatamente o que fazer. Não tinha a menor ideia de como que era a gestão pública. Nunca tinha me envolvido com isso. Mas, naquilo que a gente teve que atuar diretamente, que não tinha ninguém, eu sempre tentei colocar alguma coisa nos clubes, com parcerias com os clubes, fizemos assim, por exemplo, futebol de salão, né? Foi muito bom com o Ipanema Clube. Eles acolheram o meu pedido. A Recra com vôlei. Vôlei e basquete. A Recra já tinha natural. Mas o que acontecia na época? Por exemplo, tinha o basquete do Coque. E o basquete, claro, era uma equipe de renome nacional. Então era natural que
os atletas revelados fossem para o COC. Então, nós lá na Recreativa, junto com o Marolo, conversamos e falamos, bom, nós vamos até o Infanto. Depois vai para o juvenil do COC, depois para o time principal. Então, assim, nós conseguimos dinamizar todo o esporte, mas dividindo um pouco, uma parcela com os clubes, com as faculdades. O Ney citou a ginástica olímpica, também foi feito assim. Já a ginástica aeróbica não tinha onde colocar, nós fizemos todos lá na secretaria. Então, foi mais ou menos um período assim que nós conseguimos, com parcerias, através do Fundo Pro Esporte. Eu tentei ser um vendedor da Cava do Bosque para alugar. Eu queria alugar a cava para entrar um dinheirinho lá para a gente... Mas entrou, porque tinha as viagens, tudo tinha... Entrou, nós conseguimos patrocínios de 4 empresas que davam dinheiro para o fundo. Na época era R$20 mil por mês. E eu lembro que no dia 31 de dezembro, no final do mandato, a gente estava lá na secretaria, todo mundo comprando, porque tinha R$20 mil no caixa, coisa que ninguém acreditava. Tinha 20 mil, aí eu saí comprando bola, comprando o que faltava lá para deixar no almoxarifado tudo zeradinho, para passar o governo. Então, foi um período assim que conseguimos fazer bastante coisa, mas era naquilo que foi citado a respeito da lei da Bolsa Atleta, a gente tinha... A legislação esportiva ainda não tinha pegado, né? A gente tinha tido em 93 a Lei Zico, que praticamente não aconteceu nada. Em 98 veio a Lei Pelé. A Lei Pelé também demorou um certo período de adaptação dos clubes. Então a gente tinha um limbo jurídico ali que amarrava muito a gente, né? Nesse sentido assim, de patrocínio, de lei e tal. E aí a gente buscou fazer uma lei que desse apoio para os atletas, que a gente pudesse remunerar os técnicos, no caso, por exemplo, desses que não tinham vínculo com a secretaria. Dentro desse organograma, você não tem muito espaço para... Essa era uma das perguntas. Dentro da sua época já era também esse organograma? Era esse, eu não lembro desse chefe de seção do centro de jornada ampliada. Isso aí é... Mudou a nomenclatura, isso aí é o Vila Virgínia. Ah, o Vila Virgínia? É. Então é o mesmo, isso aí foi feito também eu tenho muito orgulho do período que eu passei na secretaria, porque a secretaria era muito mal vista. A secretaria era muito mal vista, né, na administração, nas outras secretarias e tal. Eu lembro que um dia eu entrei lá, na sala, assim, tinha pastas de processos, né, mas que chegava a essa altura, assim. Eu olhei para aquilo e falei, mas o que é isso aqui? Aí esses são processos que estão parados aí, prestação de contas, bobagem, só bobagem. Era um recibo de arbitragem que estava faltando, e com isso a secretaria era mal vista lá na Secretaria da Fazenda, né? E aí eu, muito bobamente, mas foi para o bem da secretaria, resolvi resolver aqueles assuntos todos. E como eu tinha muita facilidade por ter vivido lá na Recreativa e ter contato com todas as federações, eu consegui zerar todas as pastas, zeramos todos os processos, a secretaria ficou linda, né? Vi a cor das paredes. Mas foi assim, essa dificuldade do esporte, da política pública, essa é a questão. Quer dizer, o Ney citou bem, o Conselho vem de encontro a uma lacuna que a gente tem em toda a área política, que é você fazer de acordo com a cabeça do prefeito ou do secretário, né? Então, se você tem um conselho, eu acho que a principal função do conselho é fazer uma política pública de esportes que seja perene, que seja blindada daquele que está ocupando o cargo. Porque pode ser que problemas assim, de relacionamento, ou mesmo de não gostar de A ou B, ou de esporte C ou D, né? A gente tenha uma interrupção de um trabalho de muitos anos. Então a gente tem que evitar isso no esporte. Eu sempre falo, a situação que a gente vive no esporte é culpa nossa, nós mesmos, dos esportistas, né? Ela não é culpa dos governantes, da política, nada. É que nós não conseguimos nos unir para fazer o mínimo. E nunca conseguimos.
Essa é a verdade. Então, eu vejo, se você olhar o panorama nacional, teus amigos, teus colegas, né, os teus contemporâneos no voleibol, os contemporâneos do João no basquete, que se tornaram dirigentes, eles não fizeram a diferença. Meus amigos no tênis não fizeram a diferença. E isso é um peso para nós. Nós deveríamos ter feito a diferença. O Brasil avançou, conseguiu resultados, mas à custa de muita coisa que não era correta. A gente estava falando de clubes, os clubes formavam, os clubes ajudavam. Hoje, praticamente, os clubes estão fora do cenário de formação, não é, Russo? Acabou, não tem mais. Então, sem isso, sem a competição, aquela competição da criança, orientada, com o técnico ao lado, formando não só o atleta, o cidadão, é isso que nós precisamos ter em mente. O que nós queremos? Que esporte é esse? O que é o esporte? O que nós queremos fazer? Aonde nós vamos? É uma pergunta que os esportistas precisam responder. E o conselho vai ser um instrumento. Eu tenho muita esperança que isso mude. Me afastei desde 2000, depois eu fiquei um período ainda na recreativa como vice-presidente, mas afastado do esporte. Então, falando para o Miguel, que desde 2000 eu me afastei do esporte porque eu cansei. Nós estamos falando do Renato Pera, presidente da Federação Paulista de Voleibol. Desde 77, que desde 1977. Que eu lembro quando eu jogava, ele já era mirim. Você lembra antes ainda, Russo? O Werner Buch foi o presidente. Depois assumiu o Renato Pera. E o Renato Pera era vice. Daí ele perpetuou. A federação, por exemplo, a federação de tênis hoje, ela deve ter 1/10 do que ela tinha há 20 anos atrás de tenistas federados. Nesse período, nós tivemos um número 1 do mundo, o Guga. É o único caso, acho que, do esporte mundial, que você tem um número 1 do mundo e o esporte decresce. Mas decresce por quê? Porque os esportistas que chegaram a vez deles tomarem conta, não tomaram conta direito. Nós temos denúncia de corrupção em quantas confederações? Nossa, quase todas. Quase todas. Desculpe o Adelson. E os grandes atletas foram coniventes. Os grandes atletas que nós conseguimos, a natação foi desenvolvendo o esporte universitário nos Estados Unidos. Exatamente. Nós fomos perdendo isso. Porque sem condições, aqui, com a pouca condição que tinha, eles não iam ser medalhistas. A não ser a exceção do voleibol em alguns casos. Mas o individual perdeu muito. Desculpe. Mas isso, Boni, é o que a gente sempre conversou, né, Danilo? Quando entrava algum secretário lá, e não foram poucos, que não faziam parte do meio, eu falava, culpados somos nós. Que deixamos, estão aqui porque a gente não tem força. E realmente a grande força que tem que ser viva é o Conselho. Fora isso... O desabafo que eu fiz na abertura, justamente porque eu sofri críticas, não que... Para mim é relevante que são gente do esporte, que fez críticas sem causa de conhecimento. Que a briga que nós estamos fazendo não é por interesse do umbigo de cada um aqui. Nós estamos brigando justamente para fazer essa diferença que você acabou de falar, e foi sempre a nossa ideia, desde quando nós começamos a formar o nosso grupo, era para isso, para que a gente pudesse mudar. Você acabou de falar aqui, ó, essa política, a gente deixar uma política que fique mais blindada e independente dessas gestões públicas que vão mudando. É isso que a gente está querendo. Então, eu acho que é importante, a decisão cabe a nós. Com certeza. Porque nós temos que parar de ficar com o braço cruzado, ficar jogando pedra o tempo inteiro e a gente tentar mudar. Esse é o grande objetivo nosso dessa CE, que justamente a gente traga em pauta esses problemas que é sabido por todos nós e que a gente possa apresentar soluções. Nós estamos começando aqui, vocês sabem, tem um pessoal do grupo de apoio e eles vão trabalhar em cima disso tudo para a gente mostrar qual que é a solução. A gente sabe o direcionamento disso e é isso que a gente precisa ter. E formar, é importante formar a política ribeirão-pretana do esporte, independente do que faz. Copiar sempre aquilo que é bom, né? Reter aquilo que é bom e copiar isso daí, transformar dentro da nossa realidade. Com o passar do tempo, as coisas vão acontecendo e vão crescendo. Não adianta sonhar com coisa muito grande, sendo que na base nós não temos nada. Então, fazer uma política que ela vá se perpetuando e vai se acrescentando e vai se aprimorando
para que a gente tenha um esporte na nossa cidade que seja um esporte da cidade, né? Uma política esportiva de Ribeirão Preto, adequada às nossas necessidades, às nossas instalações. É isso. Você falou em instalações, aí eu ia te fazer outra pergunta. E Boni, só fazendo uma colocação em cima disso, e isso tem que ser rápido, porque se a gente for fazer uma análise do esporte de Ribeirão, é por causa de Abnegado. O Danilo daqui a pouco cansa. O Miguel daqui a pouco cansa. O Coelho daqui a pouco cansa. O Paulo entrou recentemente, vai cansar também, né, e não vai ter mais ninguém. Porque se a gente for analisar, o que a Secretaria de Esportes fez ou faz, que deixou uma coisa independente se o Danilo cansar, não, já tem vindo outro aqui, vai continuar, nós damos apoio. As modalidades não vivem por causa da Secretaria, a Secretaria vive por causa das modalidades. É o mesmo que acontece nas federações. Exatamente. Os clubes não vivem por federações, né? As federações vivem pelo clube. E eles tratam o clube mal. Quer dizer, aquele episódio do voleibol lá, nós não tivemos, a Recreativa não teve o apoio de nenhuma entidade. Nenhuma, e nem dos próprios clubes. Inclusive contrataram as atletas. Inclusive contrataram as atletas. Então, essa é a questão. Então, nós temos que ficar ciente de que nós estamos tratando de um lugar que tem que agregar pessoas, né? Tem que trazer pessoas, não excluir ninguém. O esporte não pode se dar o luxo de excluir alguém. O esporte é tão maltratado, né? Ele é tão pouco importante na cabeça de todo mundo, que a gente não pode se dar o luxo. Mas até os dirigentes do esporte maltratam ele, a gente vai esperar o quê? Marcelo, eu tinha aqui pontualmente, os problemas que apareceram para você, que também foram inúmeros, que eu sei a dificuldade em todos os anos que eu tive ali perto da secretaria, quais eram os problemas que apareciam, os agravantes, mas eu queria que você fizesse uma análise, problema de espaço físico, recursos humanos, material humano e financeiro, e falar assim, qual que para você foi o mais assim, que é incisivo para o progresso, para a mudança, e quais que você mais sentiu, porque, por exemplo, eu recentemente já conversando com pessoas da atual administração, e eles falam de um problema grave. Bom, o orçamento não vamos deixar de forma à parte, que isso aí não tem como. Mas eles falam muito da deficiência do espaço físico nosso. Você, como você fala assim, por exemplo, porque você trabalhou muito tempo lá, você conviveu como o Dr. Ney Duboc, com o material humano de lá. Como que você vê essas engrenagens funcionando dentro das suas dificuldades ali? O espaço físico, material humano e orçamento. Então, você não consegue fazer esporte só com o que você tem lá na secretaria. Lá, você teoricamente, dentro das modalidades, você tinha os melhores de Ribeirão Preto. Agora, existiam modalidades que não tinha ninguém lá dentro, e você não conseguia, não tinha meios para colocar. Então, fala-se dos projetos esportivos, dos monitores. Praticamente o futebol tinha todo. Praticamente não, eu acho que só tinha um do PIC, fora os monitores de futebol. Quer dizer, então essa dificuldade que a gente tinha, né? Na parte de formação, eu consegui fazer uns convênios com as faculdades, e aí nós tivemos conseguimos fazer um bom trabalho através de estagiários, né? Daqueles meninos que estavam cursando educação física, então isso também foi outra coisa que ajudou bastante. Agora, são problemas crônicos que a gente tem que tentar, de alguma maneira, conseguir com a nova legislação. Eu não estou muito por dentro da nova legislação, como é captação de recurso, como que a gente pode fazer, mas a gente estava falando de um ginásio. De incentivo, né, ginásio. A gente estava falando de um ginásio. Ribeirão Preto precisa de um ginásio, mas também precisa de quadras. Ribeirão Preto não tem uma quadra de tênis. A secretaria não tem uma quadra de tênis. Quer dizer, ela tem mesa de tênis de mesa? Eu não sei se tem ainda. Quer dizer, então, esse tipo de coisa que a gente fala, precisa ter instalações que contemplem todas as modalidades. Vamos falar num velódromo, não sei, quanto custa? Eu lembro que há pouco tempo, quando teve o Pan-Americano, foi construído um velódromo no Rio de Janeiro.
qual fazer? A Olimpíada, decidiram que aquele velódromo não servia. Porque tinha pilar no meio. Doaram para Goiânia. Oficialmente não era oficial, né, com os pilares. Tiveram que destruir. Acho que é uma das piadas de mais mau gosto, infelizmente, com a minha modalidade. Pera, deixa eu só ver. Já tá ligado. Realmente é uma história triste. O velódromo dos Jogos Pan-Americanos, ele precisava de muito pouco para ser adequado aos padrões olímpicos. Então ele foi gasto em torno de 14 milhões para ser construído e precisaria de aproximadamente esse valor para ser adequado. Eles gastaram 1/3 do valor que seria para adequá-lo, em torno de 3 ou quase 4, para desmontar e carregar até Goiânia, que até hoje nunca foi remontado. Então, quer dizer, perdeu-se, jogou-se fora quase aí 20 milhões de reais. Para construir um de 130 ou 140 milhões. Quer dizer, algo surreal, né? Acho que, enfim, poderíamos com essa diferença aí manter a modalidade por mais programas e fomento e tudo mais, por mais, sei lá, 20 anos facilmente. Aí é a verba anual que a nossa Confederação Brasileira de Ciclismo tem. Eu não sei a de hoje, a de 2018, mas a verba anual da Confederação de Ciclismo deve ser uns 3 milhões. Deve dar um pouco mais. Quer dizer, aí você vê a proporção, né? Perder um velódromo dessa qualidade, quer dizer, já que dá, tinha que dar montado para a Prefeitura de Goiânia, né? É um presente grego. Mas não foi só o velódromo que perdeu, não. Estão perdendo tudo lá. Os impiantas, né? Ribeirão ganhou uns aquecedores para a piscina, não conseguiu instalar. Ainda. Faz quantos anos? Primeiro ano da Darcy Vera. Ela já saiu. O César tem que pegar de volta, porque não instalaram. Pegou, né? Pegou, levou para São Carlos, agora veio para cá de novo. Está lá para ser instalado. Bom, vamos tentando. O Miguel joga Campeonato Paulista faz quantos anos, Miguel? 10 anos e ele joga em colégio. Era no Marista, agora é no quadro oficial também. Bom, na verdade, hoje, nós estávamos conversando antes de começar essa reunião. Antes de começar a reunião, nós fomos sensatos. Ribeirão Preto, nós não temos uma quadra oficial para tudo. A Cava do Bosque, hoje nós vimos que ela não comporta nem o voleibol, porque ela não tem as dimensões adequadas para colocar todas as placas de publicidade. Então, hoje nós não temos, por exemplo, o nosso principal ginásio não se adequa a nenhuma modalidade. Então é uma coisa realmente... Mas Marcelo, você que veio assim, uma coisa que eu vi sua salvação foi parcerias privadas entre empresas e clubes. E você, eu lembro, você era um empresário na época, diretor, também era o vice-presidente da Recreativa, tudo. Como é que você avaliou a gestão? Porque você lidava com funcionários dos dois lados, da rede pública e privada. Como você faz uma análise disso hoje? Porque uma coisa que eu achei interessante é o seguinte... Nós tínhamos na época modalidade que tinha os melhores profissionais, como foi salientado. Mas também nós tínhamos modalidades sem ninguém, não tinha como contratar. O caso do Miguel, o caso do Danilo, então, o caso de muitos. Como você vê essa situação do público-privado e a gestão pública nossa esportiva? Como foi para vocês? Eu imagino que às vezes isso pode ser um dos maiores choques que de repente passa assim por você. Como que foi? Não, é diferente. Todo mundo que passa pelo serviço público vindo do setor privado vê que é muito diferente, porque o funcionário público sempre tem uma queixa, né? Ele sempre tem uma queixa. Eu lembro que a gente estava passando por uma das inúmeras crises que a gente estava passando no Brasil. O município estava passando por uma crise, teve que reduzir jornada, lembra disso? Teve jornada de trabalho, diminuir salário e tal, e todo mundo muito desmotivado. Mas acontece que também eu acho que as pessoas precisam assim, ter um pouco mais de comprometimento, inclusive com aqueles com quem você vai trabalhar, né? Então você tem que vender o seu peixe, tentar colocar ali um ideal, porque o esportista, seja ele qual for, por mais desmotivado que ele esteja, ele é um idealista, né? Então precisa ser motivado para isso, para fazer um trabalho em função... a secretaria, nós estamos falando de um órgão público. Nós estamos falando de um órgão público composto por servidores públicos. E a pessoa que trabalha lá dentro, ele tem que saber que ele é um servidor do público. Então tem que ter essa responsabilidade social também.
tiveram alguns com quem eu gostaria de ter trabalhado que pediram para sair. Pessoas capacitadas, importantes, amigos que pediram para sair, porque falaram, olha, eu vou apertar, então faz aí o teu trabalho. Mas, de uma maneira ou de outra, assim, eu acho que nós conseguimos, naquela época, motivar todo mundo e foi feito... Agora é diferente. Você tem regulamentos, você tem coisas totalmente diferentes, né? Então, o esporte, quando você fala do público, mesmo com patrocínio privado, o dinheiro se torna público, né? Se torna público, e aí você tem que ter um cuidado com ele, tem que ter toda uma questão de ética, tem que estar envolvido. E isso também se aplica aos servidores, né? E a gente precisa estar sempre atento a isso, não deixar a peteca cair, estar motivando todo mundo. Eles. Eu lembro que na sua gestão eu tive presente e eu lembro que tinha as atuações, como a gente já comentou, até pelo grupo de apoio que a gente tem, social, educacional, formação e competição. Na época, você lembra quantos atletas você tinha envolvido em todas essas situações? Olha, nas escolinhas da secretaria, eu lembro que nós terminamos com 10.800. Foi um número... nós assumimos lá, tinha 2.000 e 1.700 e pouco. E depois nós terminamos com 10.800. Agora, nesses times, que foram... Eu não me lembro de uma modalidade que a gente não tinha competido. Você lembra de alguma, Miguel, que a secretaria não tem atuado na época? Acho que todas, né? Karatê nós fizemos, judô nós fizemos. Vôlei de praia não tinha. Tinha basquete feminino já tinha o basquete masculino. Então, eu não sei, eu não lembro agora. Eu joguei outro dia fora, faz pouco tempo, todos esses arquivos em Word que eu tinha de toda a secretaria, cada mês eu marcava as atividades. Mas tinha números que impressionavam. Assim, está falando de pessoal, por exemplo. Nós tínhamos, na época, as escolinhas de futebol e fazíamos jogos todos os finais de semana. Os motoristas, então, eu trocava. Olha, você trabalha o domingo para levar os times para jogar, né? E você folga tanto. Tinha gente que tinha não sei quantas semanas de folga, meses, anos de folga. Porque o motorista da secretaria trabalhar no final de semana gerava tanta hora extra para ele que era uma coisa louca, né? Então, esse tipo de coisa, o esporte também tem essas dificuldades, porque o funcionário público tem um horário lá, uma carga horária determinada, e nós, técnicos esportivos, trabalhamos no final de semana também, né? E quando você falou, por exemplo, voltando, recapitulando um pouquinho atrás, você trabalhava com um orçamento baixíssimo de 2 milhões, 1 milhão e 900 era voltado à folha de pagamentos, sobrava 80 mil aproximadamente, mas as parcerias que você fazia assim... Como que você fazia para fazer a divisão da verba conforme a modalidade ou como é que na época? Sempre no começo do ano, isso na recreativa eu já fazia. Eu pedia que todas as modalidades me apresentassem um projeto para aquele ano. E a gente tentava adequar e dividir e dividindo o dinheiro de acordo com as prioridades e com as necessidades de cada uma. Então, assim foi na secretaria também. E quando faltava pontualmente algum dinheiro para um evento, para alguma coisa, a gente ia buscar alguém que ajudasse. Mas é que, por exemplo, tinha eventos que tinha modalidades que precisavam de mais ajuda que outras, né? Outras estavam lá, tranquilas, com patrocínio, com tudo. Então, não era tão difícil... Baseado em planejamento, e eles tinham que apresentar o calendário. No meio do caminho, se acontecesse alguma coisa, a gente ia avaliar. Mas era difícil entrar alguma coisa depois de fechado o orçamento. Eu até vou fazer um parênteses. Você lembra de uma conversa que nós tivemos alguns anos atrás, falando do Marcelo, né? Sim. E você falou justamente dessa parte orçamentária, né? Que era justamente dessa forma. Falou, lá eu sabia que no começo do ano eu ia saber que ia até o fim do ano, né? Exatamente. Porque nós entramos numa última situação, vendo que às vezes você tem a verba, hoje ela está na secretaria e você vai lá fazer um empenho e não tem mais dinheiro. A gente
Não estou falando da atualidade, estou falando de situações que ocorrem. Nós não estamos fazendo julgamento de atual administração, não é nada disso. Nós estamos falando das situações de... Eu lembro, eu também fui jogar, tinha época que tinha empenho e não tinha dinheiro na secretaria. E não tínhamos gasto, é isso? Sim. Você tem dinheiro virtual, né? Que falavam pra gente. Virtual essa verba aí. Não quer dizer que você tem para usar. Mas, peraí, mas e aí? Então, como é que faz? Então você ficava sempre com medo, né? Será que eu termino? O que eu faço para terminar? Que não. Essa é uma dificuldade que nós temos, né? E esses 2 anos agora, a coisa está sendo mais direcionada, mesmo com falta de verba, mas assim, ó, é isso aqui, espreme que é isso aqui. Então, quer dizer, se isso é falado para a gente no começo do ano, nós vamos dar um jeito e vamos, né? Porque sempre trabalhamos sem dinheiro, né? Então, estamos experientes nisso. Mas é uma coisa que deixa a gente com mal, né? Você não sabe como é que... Mas agora tá bem melhor. Deus me ajudou. Eu consegui cumprir todos os meus Não, porque justamente o Gabriel... O Miguel tinha falado um tempo atrás, um ano, não é porque é da sua ter vindo aqui a falar, ele tinha falado que na época sua, ele lembra que ele falou comigo, eu lembro que na época que estava o Marcelo, a gente chegava com medo e falava, você vai ter 5, mas aqueles 5 eu sabia que eu ia ter. Não, e o do Marcelo e o Ney também, não é porque estão aqui não, né? Mas assim, são essa parte que ele falou de motivar, né? Você também já passou por isso. Eu fiquei de 95 a 2003 sem ganhar ou ganhando coisinha assim, né? Um pagamento simbólico que ele conseguiu para mim, né? O Marcelo, de um jeito que ele tinha vergonha de me pagar e eu tinha vergonha de receber. Era um tão pouco que eu não quero nem falar quanto é. Mas e muitas vezes sem nada, né? Então assim, mas só que ele conseguia com a maneira dele, com a gestão de pessoas, né, nessa área, de motivar quem estava trabalhando ali, porque era muito difícil. Você imagina você trabalhar sabendo que tem um monte de gente que não estava fazendo a função e não ganhava, e você não, sendo campeão de jogos regionais, bicampeão de jogos regionais, né, e não recebendo para isso, e outras pessoas ali, por motivos políticos, recebendo. Isso era desanimador, né? O quadro era totalmente contra a gente. E eles chegavam e conseguiam contornar essa situação, né? Nós vamos fazer isso, vamos melhorar com o orçamento. Quer dizer, você já com esse orçamento você já ficava tranquilo, né? Por mais que você não estivesse recebendo naquele momento, mas sempre acreditava que um dia ia receber e ganhar, ia se projetar ou coisa assim, né? Porque também tem esse lado de idealismo seu e dos seus atletas, é que você não pode deixar passar. O handball para eles, eu sabia a importância, e para mim também, o esporte, a importância disso. E naquele momento a gente podia ou parar e acabar, ou continuar e estar vivendo até hoje, né? Então foi muito, muito importante, porque nesse longo período aí, passaram muitas pessoas que nos desanimaram bastante. E mesmo assim não conseguiram nos vencer, né? Nós estamos aí até hoje, graças a Deus. Mas não é fácil. Parabéns para vocês. Eu que agradeço. Marcelo, uma outra pergunta. Quando você fala das escolinhas 10.800, nós sabemos que tem 4 focos do esporte: o educacional, social, formação, competição. Aproximadamente nas escolinhas, você falou 10.800. E de competição, você lembra mais ou menos quanto tinha? Não lembro. Na área de competição, você não lembra quanto tinha envolvido, mas uma outra pergunta que eu te falo é o seguinte, assim, você dentro da gestão, você acha que avaliando todo esse tipo de problema, principalmente sem recurso, que talvez com recurso poderia te facilitar, você acha que uma secretaria ela tem condições próprias de administrar todos esses segmentos? Não, eu acho que não. Da maneira como ela é colocada, não. Eu tenho a ideia seguinte, ou você tira o esporte da educação, ou você deixa a formação com a educação. Essa era a ideia minha na época. Hoje eu não sei como é que está. Conversei até com... Na época era o professor Calegari, o secretário de Educação. Eu falei, vamos tirar aqui a formação das escolas, da secretaria, e vamos trazer para cá. Porque
quem tem quadra em Ribeirão Preto são as escolas. Então aí você vai, forma na escola, leva para a Cava do Bosque, e lá na Cava do Bosque vai tratar de competição. Da competição da criança, do adolescente, do adulto, mas é lá na Cava do Bosque. Então essa era a minha ideia à época, era levar a formação, o esporte de formação, as escolinhas, todas para a Secretaria da Educação, e aí você ter todo esse potencial que tem, esse número, sei lá, o Eduardo falou 40, Eduardo, né? O Cristian. O Cristian falou 45 mil, né? 45 mil crianças, quer dizer, isso aí é uma coisa maravilhosa. E a educação é rica, né? A educação tem dinheiro para isso. Agora, se for mudar a política, se o conselho decidir que é melhor que as escolas, então nós temos que pegar as quadras da educação para fazer a formação. Sem essa, ou faz uma coisa ou faz a outra, porque é difícil você criar uma estrutura de física hoje para atender toda a cidade de Ribeirão Preto, né, na questão de formação, de tudo. A gente precisa fazer um ginásio novo, a gente precisa ter em Ribeirão Preto uma condição de equipamentos públicos que não tem. Tudo isso a gente precisa fazer. Agora, fazer toda uma malha de quadras e para formação de atleta fica muito difícil. Ô Boni, só voltando um pouco lá no que nós estávamos conversando, o que foi feito na época do Marcelo, na época do Ney, antes deles, na época do João Gilberto foi feito um trabalho muito bom no esporte, mas é tudo cíclico. Isso aí, Ribeirão Preto é uma cidade que não pode mais viver assim, e faz muitos anos. Porque cai uma pessoa lá que gosta de esporte, que é um abnegado, que faz um tempo, isso eu falei quando eu vim aqui. Aí ele sai, pronto, volta tudo para o zero. E vai em cima do que eu falei agora há pouco. Ainda tem pessoas que têm força para fazer, daqui a pouco não vai ter mais. O Danilo vai cansar, o Miguel vai cansar, o Paulo vai cansar, o Coelho vai cansar. E nós não temos uma política de esporte. Que tem que viver independente das pessoas. Eu tenho o Danilo lá. O Danilo saiu, o Danilo cansou, o Danilo não está servindo. Sai e vamos para o outro. Mas a estrutura tem que existir, e não existe. A Secretaria de Esporte, ela não existe. A Secretaria de Esporte é uma mentira. Quando tem alguém ali que quer fazer alguma coisa e que encontra pessoas que ainda estão lá, que querem fazer porque gostam do esporte pelo esporte, ela vai funcionar. Mas quando não existe essa pessoa, ela para. Você mesmo foi jogar regionais para Cravinhos, o Miguel foi jogar, e é assim. Porque o secretário não quis. Ribeirão Preto é uma cidade. Você lembra, Marcelo, eu tenho assinado em casa um secretário, porque quando você estava, eu já não estava mais aqui. O que foi antes de você, foi depois do Marcelo. O secretário que assumiu depois do Marcelo, não tinha equipe, era uma equipe juvenil, e era um contrato de cavaleiro. Você falou sempre, as nossas equipes da Recreativa vão jogar por Ribeirão. Eu falei, mas já tiraram minha quadra, eu estou treinando com as meninas onde eu arrumo vale transporte e aquele leve trás de graça para treinar no campus do Moura Lacerda, que na época eu fazia faculdade. E você falou, não, mas mesmo assim nós vamos seguir nosso contrato de cavaleiro. Você vai na secretaria, e eu tenho por escrito na minha casa o ofício que eu fiz oferecendo a equipe, e eu tenho a resposta negando que não precisava da nossa equipe. O secretário contratou a equipe, perdeu para o meu time, regionais e abertos. A mesma coisa aconteceu com o Miguel, e nós ganhamos por Cravinhos. Um secretário de esporte. É isso que deixa a gente aterrorizado, para a gente ter um sistema que possa funcionar depois, apartado dessa política. Entendeu? É o que você acabou de falar. Exatamente. O Marcelo falou, o Ney, pelo tempo que tem lá, já deu uns insights do que era politicamente. Nós não podemos ficar mais mercê disso, o esporte. Não, de jeito nenhum. E sem contar que as pessoas estão morrendo. Outro dia eu falei para o Ricardo, o dia que eu aposentei, falei, Ricardo, fique esperto, porque num fim de ano, numa mudança de governo aí, a secretaria não vai ter funcionário. Tem 3 ou 4 só. O resto é tudo comissionado. Não existe funcionário mais lá. Não foi feita a reposição. Não. Eu queria fazer uma reflexão e juntar um apanhado de cada momento dos comentários, que me trouxe aqui
uma reflexão que eu gostaria de compartilhar. Primeiro, estender o que eu disse pelo WhatsApp ao Boni, que seria uma satisfação rever os nossos 2 ex-secretários. O Ney ainda eu encontro às vezes, mas o Marcelo quase não tinha visto mais. E acho que todo esse período aí, quase 20 anos, né, 15 a 20 anos, me recordo também muito do Fernando Deserto, foi outro bom secretário. Então, realmente, queria publicamente aqui agradecer pela dedicação que vocês tiveram. O Marcelo, como já disse, foi o nosso início, era o secretário, e o Ney, que plantou aí o Bolsa Atleta, foi mais do que uma semente, né? Deu muitos frutos. E, na sequência, eu quero dizer um pouquinho dessa fala do Dado de cansar, né? Na verdade, nós já estamos esgotados, exauridos, enfim. E eu costumo dizer, inclusive, que isso é até prejudicial à nossa saúde. Eu mesmo não tenho mais a resiliência que eu tinha antes. Eu, às vezes, me pego mal, situações que antes não me abatiam e eu passava por cima, hoje me afetam muito. Não sei se por conta de tanta pancada e tanto tempo, não sei meus colegas aqui, mas realmente a cada ano que passa é mais difícil. E dizer também um pouquinho do crescimento que eu vejo nesse período, seja da verba, seja do número de atletas, tudo aumenta. Só que, se a gente vê a per capita, ela diminui. Então, eu queria trazer um número que eu sempre comento. O ciclismo, né, que é a modalidade que eu coordeno e sei os números. Então, no início, a parceria privada era menos de 10% do nosso orçamento. Então, vamos falar em torno de 90% da secretaria e em torno de 10% em parcerias. Hoje, é em torno de 13% o que a prefeitura nos ajuda e em torno de 85%, 87% via patrocínio de marketing do bolso das empresas ou projetos que a gente busca. Então, isso representa realmente essa falta de continuidade um pouco, né? Por mais que tenha aumentado o valor, vamos falar, os percentuais dentro do orçamento da prefeitura vêm caindo ano a ano, não estou falando de gestões A ou B, mas nesse período de 15 a quase 20 anos, isso realmente tem que nos trazer uma reflexão profunda, algo realmente muito errado deve ter acontecido nesse período que precisa ser reavaliado. E para finalizar essa questão de continuidade que o Dado fala, na minha modalidade eu me preocupo muito. Conheço um pouco o trabalho do Miguel e sei que ele também faz. Através de ações e parcerias que ele conseguiu ter auxiliares, assistentes, profissionais que podem e trabalharam também, e estão trabalhando outras categorias. E isso vai se construindo naturalmente essa continuidade, mas por uma iniciativa dele. Nós, no ciclismo, também através dos nossos projetos, hoje a gente consegue contratar em torno de 15, quase 20 pessoas, sem R$1 de custo para o Poder Público Municipal, através de projetos que esses profissionais multiplicam os atendimentos. E dentre eles, nós temos um atleta, professor de Educação Física, foi suplente da Olimpíada agora e deixou de competir o ano passado, que é o Thiago Nardim, e é o coordenador das categorias de base. E, para mim, era o meu sucessor. Já estava tudo isso na minha cabeça e no meu planejamento, e do Marcelo Donabella, que hoje é o técnico da categoria principal. Mas, infelizmente, ano passado, tragicamente, o pai dele veio a falecer. E ele teve que assumir o trabalho, o negócio da família, que é o carrinho de lanche. Então, quer dizer, caiu por terra todo o meu planejamento. E eu, coração partido, vou ser o primeiro a apoiar ele a não largar o que ele faz para cuidar, seja do ciclismo ou qualquer outra modalidade esportiva. Jamais, em sã consciência, eu poderia incentivar uma pessoa a fazer isso. Então, é muito triste falar isso. Dediquei 2/3 da minha vida para o esporte e ter que terminar com uma conclusão dessa, né? Realmente é muito triste, muito frustrante. E se nós
não nos cuidarmos, a gente fica doente por causa disso. A gente vai por causa disso. Não vou nem usar a palavra, mas a gente vai. Então, eu acho que chegou num ponto que muitas vezes nós já estamos cansados há tempo. Vai chegar certos momentos que vão começar a cada um tomar uma decisão por sobrevivência, por viver com paz, com qualidade de vida. Infelizmente, a gente está nessa situação. Aquele que fala que esporte é saúde, não sei. Não, a maior mentira que eu falo é essa. Primeira o esporte machuca a gente, né? Vai falar alguma coisa, Dona? O Danilo está falando que ele estava deixando o Thiago para se tocar. O Miguel tem o Juninho, tem as pessoas que trabalham com ele, mas diante da estrutura que nós temos, a hora que ele parar vai acabar, a hora que ele parar vai acabar, é a realidade, não adianta. Marcelo. Se a gente não tomar cuidado, vai virar um museu. Aqui a foto, esse aqui era o Miguel do handebol, o Danilo do ciclismo. Mas e aí não vai ter mais nem bicicleta. Exatamente. Estamos finalizando. Gostaria de deixar algum comunicado, alguma... O que eu queria dizer para eles assim, é parabenizar o Danilo, o Miguel, todos os envolvidos com ele, todos os envolvidos que ainda lutam pelo esporte, a vocês aqui, e dizer o seguinte, olha, a gente não pode desanimar. Hoje, apesar de todo o tempo, de toda a estrada, né, Russo? Hoje nós temos muito mais condições de fazer algo significativo, grande, bom do que tínhamos há 20 anos atrás. Então a gente precisa, é o que eu falei, os esportistas precisam unir, definir exatamente aquilo que eles querem, fazer um planejamento em cima disso, buscar apoio de todos eles, e aí com certeza nós vamos conseguir fazer alguma coisa. Fora isso, se ficar com picuinhas, eu lembro a Lei Pelé trouxe uma condição para o formador de atleta, né, que antes os clubes não tinham. Nós tínhamos ali, não lembro quantos campos, acho que eram 20 campos com os monitores de futebol, ou mais. Eu falei, nossa, mas é a chance do comercial do Botafogo sair da penumbra. Chamei os caras e falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as escolinhas, vamos trazer, vamos formar, vamos levar, pegar os melhores, fazer um planejamento aqui para vocês ir tirando os jogadores daqui, não sei o quê. Porque tinha uma coisa que me machucava muito, era ir no campo, na periferia, ou mesma coisa. Chegava lá, que time você torce? Flamengo, Palmeiras, Corinthians, São Paulo. Você não achava um botafoguense, um comercialino? Falei, nossa, que coisa louca, nós precisamos trazer essa molecada para os nossos times. E era realmente, se tivesse sido feito lá esse trabalho, eu acredito que hoje já estaria rendendo bons frutos financeiros para os clubes daqui de Ribeirão. Mas por motivos, eles não conseguiram, nós não conseguimos fazer com que eles... Você sabe que desencadeou isso aí? Tem mais de uma vez eu ligava para algum professor, onde você está? Eu estou em Araras. Está fazendo o que aí? Vendendo jogador. Moleque que saía do campinho aqui. Exatamente. Virou um comércio. Bom, eu gostaria de agradecer a presença de todos, mas antes eu só queria finalizar, todos que estão aqui, pela fala de Dado, do Miguel, do Danilo e também do Marcelo, que eu convivi com ele, tenho um grande respeito. O Ney do Boque, que sabendo a sua história, tenho ainda uma maior admiração por você, Ney. Presença do meu grande amigo Russo, aqui meu ícone, desde o Mirim ele já apitava a Olimpíada. Acho que algumas pessoas ainda não entenderam, na verdade, o Dado acho que tem mais próximo, qual é meu objetivo. Eu vivo do esporte até hoje, e eu quero viver de esporte ainda há muitos anos. Por isso que nós estamos brigando em cima disso. Conseguimos um órgão fiscalizador, nós temos que criar uma independência esportiva, onde essa independência é uma máquina que vai andar por si só. Estou envolvendo o máximo possível de pessoas para não ser bone, mas para sermos nós, formarmos o que a gente precisa fazer, porque senão, Miguel, eu vejo assim, dos trabalhos que eu tenho visto, o seu é que tem mais assim longevidade, que eu vejo assim, o Danilo, ele conseguiu 90% de iniciativa privada bancando. Se acabar, ele perde a equipe dele, mas mesmo assim ele vai ter menino de Ribeirão pedalando.
você vai ter equipe de handebol. Aí eu dou sempre até o exemplo do vôlei. Se o vôlei não tivesse classificado com Blumenau, se tivesse perdido e não tivesse mais, o que tinha? Não é isso que a gente precisa aqui. A gente precisa manter essa política. Como era na minha época que eu estava aqui antes de sair, que eu tinha em juvenil, que atleta meu foi pro Coque, atleta meu foi pra Cava, atleta era da Recra, tinha para todo lugar. E a gente fazendo cada vez mais. O nosso peneirão lotava, como tem o Miguel, faz um peneirão, vem gente, como faz o peneirão do ciclismo, porque nós era uma referência. Então, se nós criarmos essa política, que é o que eu mais estou querendo, e botando na cabeça de todo mundo, porque a coisa que eu mais vi claramente, quando eu voltei, a gente formou a Unisport, é nego olhando para o próprio umbigo. Olhando para o próprio umbigo, o ciclismo dura 5 anos e acaba, o handball vai mais 10 anos e acaba, o vôlei pode acabar, não é esse o caminho. Então, eu estou querendo que vocês que já estão aqui, vocês que também foram e estão envolvidos diretamente ou diretamente com o esporte, a gente vai ter outras reuniões. Provavelmente quero ver se eu trago também na próxima o Dácio Campos, ver se eu trago o Irônico, que são pessoas que têm qualificação para nos darem subsídio. Mas eu quero fazer uma audiência pública com todo o grupo e trazer todos. Porque ainda eu vejo gente criticando. Não que isso me afete naquele que eu quero, qual é o nosso objetivo. Nosso objetivo eu sei que nós vamos atingir, mas essas pessoas desgastam e divergem o nosso caminho. Pessoas que são ex-secretários, eu vi falando coisa que eu não acho interessante, pessoas que conviveram dentro da Cava do Bosque falando coisa que não é interessante e ao mesmo tempo dirigindo para ela própria. Eu não vou fazer nada para dirigir para o vôlei ou para mim, não vou fazer para o esporte. Como o Miguel está comprando essa briga, ele sabe para que é para o esporte. Então, se nós não focarmos no esporte e termos essas diretrizes, onde a gente crie o que nós falamos aqui, uma política pública que seja independente dos partidos, aí nós vamos dar jeito. Tá? Então, eu agradeço, Marcelo, a sua disponibilidade de estar aqui. Eu tenho certeza, como o Dado está aqui, que você vai nos ser útil ainda futuramente também para a gente conversar, para você nos dar referência. O Ney, de mudanças que tem que ser feitas, nós vamos procurar. Você tem conhecimento, nós vamos precisar. E precisar do apoio do Russo, que é um renome internacional, do Dado, que já foi, do João Becker, do ciclismo Danilo, Miguel, Paulo, Coelho, o assessor que está aqui do João Batista. Então, hoje nós temos uma oportunidade, o Dado falou da outra vez aqui, que nós precisamos entender. Nós estamos tendo um momento que a gente tem respaldo executivo e legislativo. Todo mundo aqui dentro compra a nossa briga. Por que não aproveitar agora? É um momento único, né? Então, é isso que a gente precisa aprender e não pensar que vai sair isso para bem desse ou daquele. É do esporte, gente. E depois brigar pelo nosso ginásio aqui, um ginásio que comporte. Pô, Sertãozinho tem ginásio melhor que nós, São Carlos, Araraquara, nós não temos ginásio. É outro passo, passo de cada vez. Então, vamos disseminar isso para todo mundo, que quando a gente fala dessa CE, é para nós sabermos aonde o esporte de Ribeirão quer chegar. Não é onde eu vou chegar, você vai chegar, é onde o esporte tem que chegar. E é isso que nós precisamos. Então, eu gostaria que vocês, da próxima vez, Marcelo, Ney, Russo, eu gostaria de fazer num sábado, que eu sei que todo mundo tem muito problema, nós fazermos uma reunião pública, chamando todos os atletas e mostrar os direcionamentos para as pessoas não divergirem o que a gente está pensando, qual é nosso foco e aonde a gente quer chegar. Para nós termos um consenso e uma diretriz única, que é mudar esse contexto de Ribeirão Preto. Amanhã Danilo sai, amanhã o Miguel sai, a máquina anda sozinha. Quem somos nós para querer achar que eu vou tocar o vôlei, você que sempre vai tocar ciclismo e vai tocar um handball? Não, isso é passageiro. Todo mundo foi e vai ser, mas nós temos que deixar essas engrenagens funcionando, tá? Então agradeço a presença de todos. Em breve eu vou estar passando a todos. A próxima reunião já está marcada para segunda-feira. Eu só vou querer confirmar se pode vir o Dácio Campos e ver com o Marcelo Irono segunda que vem. Mas eu vou querer marcar provavelmente para o outro sábado uma reunião pública aqui no plenário, chamando todos os atletas, porque a gente tenha consciência da onde a gente quer chegar, até para ter peso político para mostrar determinadas soluções para o executivo que são necessárias. Essa verba não tem mais jeito, gente. Não tem mais jeito, nós temos que dar para ele uma solução. Entendeu? O conselho já foi ainda instalado? Não foi instalado, mas o nosso foi aprovado, deliberativo, entendeu? E agora o problema é o seguinte. Ele começou já com algumas falhas, porque era 7 e 12. 7 não governo e 12 não governamental.
E quando eu falei com o executivo e eles forem aprovados, não, precisa ser paritário, realmente tem que ser paritário. E eles botaram 12, eu queria 7. Para você reunir isso tudo é complicado. Então, precisamos da primeira reunião para instituir e nós fazermos assim um regimento interno para que a gente mude já algumas concepções para que eles realmente sejam ativos. Isso que vai ser o importante. Então eu acredito que mais um mês e meio a gente consiga fechar, porque põe academia, põe SESI é um, SESC é outro, SENAC é outro. Então ficou tanta entidade que para reunir todo mundo, nesse primeiro instante, está difícil, mas nós estamos brigando e vai sair. Instituído, a gente vai fazer nosso regimento interno de forma que dê realmente um poder de fiscalização. Quando ia ter os Jogos Abertos aqui em Ribeirão, eu ia conversar com a secretária de Educação na época, que precisava das escolas, e o secretário falou assim, não vai ter os jogos. Mas como não vai ter? O Conselho da Educação não vai deixar usar a escola. Seria a força do Conselho. É um evento que a prefeita trouxe para a cidade, acabou não tendo por outros motivos, mas era um problema que ia ter que ser resolvido com o Conselho. Isso quando é deliberativo, isso é importante. Bom, eu agradeço a todos a presença. Então, já em stand-by, para a próxima segunda-feira, eu vou confirmar a presença de um ex-secretário e outro um funcionário de carreira que se aposentou também já ou não, dado o Marcelo Irono? Só no SESC ele aposentou. No SESC ele aposentou segunda-feira passada e foi afastado, já aposentou. Então, agradeço a todos e dou por encerrada a comissão de estudos e obrigado a todos e aos telespectadores que nos acompanharam.